Rock Till You Drop. Olá, rockers! Olá, metalheads! Olá, amigos do Rock and Roll! Estamos Oh, começando mais um maravilhoso Rock to Drop. Eu conto com a presença de novo do meu amigo aqui, Eduardo Ferreira. Está lá em São Paulo, né, Edu? Tudo bom estamos aí? aqui. De novo, Tranquilo, maravilha. quatro cantos não, três cantos do Brasil. Estamos aqui com o Marcelo Rotary, lá de Niterói. Fala, Marcelão. Tudo certo? Boa noite, Fernando. Boa Tudo noite. certo. Fala aí, Boa noite, Marcelão. Edu. Isso aí. Tô E chegando. antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal, né? E deem os likezinhos aí se vocês gostarem aí da conversa. Ative o sininho, né? Para quando tiver novidade, tá bom? E hoje nós vamos falar de prog de novo, progressivo de novo. Por isso os dois estão aqui, os dois entendem, eu entendo quase nada, mas os dois aí são feras no assunto. E a banda em questão é uma banda lá dos anos 69, né? 69, né? Começou. Comecinho deles em 69, virando para 70. 69 virando para 70, a Renaissance é o logo aí. Então, vamos lá, turminha. O que nós vamos falar deles aí? Conhecida a banda, hein? Banda conhecida. Então, bom, quem está chegando no canal agora aí, cara, a gente tem uma história geralmente digamos, progressiva aí, né, de sucesso, né? O pessoal gosta de ouvir a gente falar, tem bastante fãs aí. Às vezes até banda que a gente não botava muita fé, tá tendo boa repercussão aí. É, E essa banda que a gente está trazendo hoje, cara, é uma banda assim, cara, né, dos anos 70, o Renaissance. Ela fez bastante sucesso. Aqui no Brasil, um disco especificamente, a gente vai falar a respeito, né? No mundo é uma banda também, né? Não teve uma grande repercussão, não foi top, né? Top, mas foi uma banda bastante respeitada no meio do prog, né, Marcelo? Sim, inclusive, eles têm pelo menos uma referência mundial em termos de progressivo, que é a sua vocalista principal, a Annie Haslam, que é referência em termos de voz feminina no prog. Ah, sim. Agora, uma coisa que a gente pode começar falando deles, que é curiosa, é o seguinte: a banda, os discos mais conhecidos dela são os primeiros discos com a Annie Haslam. Só que a banda não começou com ela. A banda começou, na verdade, em 1969, uma formação completamente diferente da formação clássica. Todos os membros eram diferentes. Ela Cara, isso é foi, impressionante. pois é, ela foi, por incrível que pareça, formada por dois ex-membros do Yardbirds. Estou falando do vocalista Kate Health e do baterista Jim McCarthy. Eles que deram o pontapé inicial para fazer uma coisa um pouco mais assim calma do que o som do Yardbirds, longe do blues que marcava muito o som deles, e, e recrutaram para a nova banda deles um pianista clássico, que é o John Hawkins. Ele também se chama John, mas não é o John Tutch, é o John Hawkins, grande pianista. Um baixista que é, particularmente para mim, um dos meus favoritos de todos os tempos. A fera se chama Louis Senamo. E para os vocais femininos, eles recrutaram a irmã do Kate Health, a Jane Health. E essa foi a primeira formação da banda, que meio que passou batida aqui no Brasil, pouca gente conhece, e Total. gravaram dois discos, um em 1970, que leva o nome da banda, que é dessa formação que eu Renascença. mais gosto, que se chama apenas Renaissance. E desse disco sai a música mais famosa dessa formação, que a gente queria mostrar aqui para vocês, só para ter uma noção, quem não conhece, como é que era o som do Renaissance original. Muito curioso, a voz feminina do Renascença, né? Todo mundo achava que era só a Anne Haslam, né? E tem essa grata surpresa. Eu fiquei muito impressionado com a voz dela, viu? Muito legal. Vamos ver aí. Vamos botar um pouquinho aqui de Island. Qual lugar? Olha, Então, assim, a voz da Jane não era tão forte quanto a da Anne, longe disso. Mas era também uma grande cantora, muito afinada, e ela conseguia transitar bem entre o folk e o erudito.
que eram duas vertentes que eram muito fortes no Renascença já desde o início. No segundo disco da banda, que é o Illusion, ali já começa a transição, porque a banda começou a se fragmentar ainda durante a criação do disco, e, inclusive, uma das músicas acabou sendo gravada por uma formação alternativa, da qual fazem parte dois membros bem conhecidos dos fãs, que são o Michael Danforth e o John Tutch. Esse Eles, Illusion, o Dan Ford já gravou nesse Illusion também? o Danforth, sim. O John Tutch, se não me engano, não, acho que ainda era o John Hawkey, numa música chamada Mr. Pine, que foi a primeira composição do Michael Danforth para o Renascença. E foi também nesse disco que apareceu uma letrista que acabou se tornando peça-chave do Renascença também, que é a Betty Thatcher. Esse nome os fãs devem conhecer bem. Ela nunca fez parte da banda tocando ou cantando, mas ela foi a letrista durante toda a fase clássica da banda. E ela era amiga da Jane Helf e ela começou a contribuir para a banda nesse disco, no Illusions. Bom, então, eu vou fazer uma pausa aí para a gente digerir essa informação que muita gente nem sabia, viu, Marcelo? Posso garantir. O, a origem deles do Yardbirds é surpreendente, mas eu estava conversando com o Fernando agora há pouco, né, Fernando, nos bastidores aí. Era uma época assim de as pessoas faziam as coisas, buscavam coisas novas, né? Isso que a gente sente falta Isso. hoje. Hoje, assim, o cara faz sucesso, todo mundo quer fazer o que o cara fez. Naquela época, não, tava cada um. Os caras saíram de uma banda de blues, de Blues rock De rock, ali, né? blues meio pesado, É. cara. Uma banda de onde saiu Pois Eric é. Page, Então, os Jeff caras Beck. resolveram fazer uma banda de Jeff Beck. que soava clássico, folk, rock, sei lá, né? Então é uma coisa bastante curiosa essa origem do Renascença, né? Os caras buscaram esse caminho, né? Porque justamente ninguém estava fazendo, cara, Agora, né? deixa eu entender o E negócio que o Marcelo falou. Teve o primeiro disco, que foi com essa formação, que eles saíram do Yardbirds, essa formação aí que você mencionou. Já para o segundo disco, já houve mudança de formação? Como é que... É isso que eu não entendi É, direito. o segundo disco, eu acho que eu não expliquei muito bem mesmo. O segundo disco é com a mesma formação, Ah, tá. só que uma das músicas é com uma formação alternativa, só uma. Nessa tá. música tem a Jane Helf cantando e os outros músicos são todos diferentes, inclusive o vocalista é outro. É um cara Nossa, chamado Terry Crow, que participou durante pouquinho tempo da banda e ele tem um registro de vocal só nessa música. A voz dele era repetindo então, parecida com a do a Kate música, Helf. qual que é então? Se chama Mr. Pine. Mr. Pine, tá aqui. É isso aí. Que Tá? coisa. O Quer dizer, que restante do foi um disco, experimento, então, também. Foi uma experimentação que eles fizeram. eu acho que sim, porque é a única música do disco que tem músicos diferentes. O restante Mas é interessante com a isso. formação original. Assim, curiosidade, a gravadora era a mesma do primeiro e do segundo CD? Tem algum produtor por trás que era o dono da banda? Porque, né, porque vem adiante agora, a gente percebe, né, que você vai contar a história aí. Tinha alguém grande por trás, assim, que era o dono do negócio, que ficava experimentando, trocando de música ou não? Olha, eu acho que não. Até falar em produtor, vale a pena comentar que o produtor do primeiro disco foi o Paul Samuel Smith, que também era ligado ao Yardbirds e mais tarde se tornaria um produtor bastante famoso. Se não me Sim, engano, esse primeiro disco do Renascença foi o primeiro disco que ele produziu na carreira é, dele. tá. Agora, já o segundo Interessante. disco, não. O segundo disco é produzido por gente da banda mesmo. O que aconteceu depois foi que a banda foi se fragmentando, e para explicar essa transição de 1971 para 72, se a gente entrar nos detalhes, daria uma live inteira só disso. Então, vamos resumir. Teve gente aí no meio, mas o que acabou acontecendo é que o Kate Helf e o Jim McCarthy, que eram os líderes, eles pularam fora e eles acabaram recrutando gente para tocar o nome da banda, porque eles não queriam que a banda parasse. E aí isso acabou levando à saída dos 5 originais e à entrada de outros 5 membros novos para o terceiro disco da banda, que esse sim os brasileiros conhecem bem, que é o Prologue. Entendi. Nesse álbum já estão Annie Haslam nos vocais, John Kemp no baixo e vocal, John Baita Tutch, baixista, Fernando. Esse aí, ó, John É, Kemp. Nossa, o eu vi. monstro do Rickenbacker
Eu vi, O, toca muito. gran, o grande John Tutt nos teclados e o Terence Sullivan na bateria. Nesse disco, Figura o também. guitarrista, ele se chamava Rob Henry e ele só tocou nesse disco, tá? É, e assim, eu não sei se vai dar tempo de a gente botar uma música desse disco aqui, mas esse disco ele foi lançado no Brasil e Essa já ficou é mais ou Bunny? menos esse Acho da Bunny não é desse, é do seguinte. Mas enfim, esse disco ele ficou bem Desculpa. conhecido aqui também e ele, durante os anos 80, que foi quando alguns de nós aqui começamos a comprar disco por conta própria, né? Isso entrega a nossa idade. Eram esses dois discos que ainda estavam em catálogo: o Prólogo e o disco seguinte, que a gente vai começar a falar agora, e que agora vai todo mundo falar, porque é o disco mais famoso da banda, principalmente no Brasil. Fernando, Marcelo, vamos dar uma pausa nesse prólogo. Eu acho que a primeira música, né? Chama prólogo, inclusive, né? A música é Isso, maravilhosa, né? É a primeira aparição da Amy House. Isso é uma coisa seguinte, é uma música que, sei lá, eu ouço essa música, eu me vejo na década de 70 ali. Ela é é, muito. Será que por tem isso até que vídeo? A gente podia, se não tiver eu vídeo, vamos ouvir um tenho trechinho dessa música, é só a vocalização que ela faz, né? Essa música é isso. muito legal. A gente tem um trechinho dela para botar e acho que vale a pena o pessoal ouvir. Vamos lá, Prólogo. então. Nossa, essa música me arrepia, meu. É sensacional. Eu acho ela Sensacional. maravilhosa. É lindo, lindo. Marcelo, eu É, posso, de novo, eu minhas perguntinhas aqui, mas eu não entendi direito uma coisa. São 5 membros originais, depois saem os 5, entram outros 5. É sim, Exato. isso? Qual que é a isso. ligação Mesmo entre essa mudança? Nenhuma? Alguém falou, Então, os caras largaram o o trabalho lá, falou tchau, vamos embora, e outros entraram. Como é não, que foi? foi o seguinte, na verdade, dois caras ficaram tocando a banda nos bastidores. Ah, O Jim McCarthy, primeiro baterista, ele ainda ficou tocando a banda dos bastidores e escrevendo músicas. ah, Tem 2 ou 3 músicas no prólogo que foram compostas por ele. E o Michael Danford, ele não participou do prólogo, mas ele também compôs boa parte das músicas. As composições entendi. do prólogo são basicamente do Jim McCarthy e do Michael Danford, com letras da Beth Tatti. Esse é o repertório do prólogo. Explicado. Então, eles eu não ia estavam na adiantar, mas banda nesse disco, mas já eu estavam comandando. eu não queria adiantar, mas eu tenho que adiantar, porque o Michael Danford, Fernando, ele vai ser um violonista, guitarrista, sei lá, compositor, até cantor, faz backing, né? Ele vai ser um dos caras que no próximo disco em diante vai ser ali ponta firme, vai fazer a formação clássica. Então esse cara já tinha feito uma música no segundo disco, que você falou, né, Marcelo? O Isso. Danford. E aí ele entrou como principal compositor, tudo, mas ainda não tocando na banda, no Prologue, né? Tinha um Isso. guitarrista. É isso. Então, Entendi. eu tinha que falar isso. Não Não, quero a gente tem que falar mesmo. A história do falar. Renascença é complexa e cheia de detalhes. Estou vendo. Cheio de detalhes. Inclusive, agora a gente vai falar do Ashes Are Burning, cuja capa, se vocês prestarem atenção, só tem 4 pessoas, Aí. tá? São a Anne Haslam e o Terry Sullivan na parte da frente, e na parte de trás da capa o John Kemp e o John Tutt. Tá faltando um. Quem é esse um? É o Michael Danford, que já toca nesse disco, mas como convidado. Hum, Ele inclusive compôs todas as músicas junto com a Beth Tatti. Acho que só uma que é do Jim McCarthy, o resto é tudo dele, e ele toca nesse disco todo o seu violão, mas ainda como membro convidado. Mas o cara teve algum problema aí, porque ele participou do segundo disco como compositor, um dos principais compositores do N. Haslam. Aí no outro ele entra como, ele compõe as músicas e é convidado. Qual o problema desse cara? Não, é muito curioso. E que você quer ver outra curiosidade? Putz, é Quando ele entrou na demais. banda, ainda antes do terceiro disco, ele entrou É. tocando guitarra. E aí Então, depois, quando ele efetivamente passou a fazer parte nas gravações do Ashley Zabani, ele ficou tocando apenas violão. Ele deixou a guitarra violão. de lado, ficou só no violão. E a banda ficou um bom tempo assim, sem guitarras. E a gente vai falar É. disso daqui a pouco.
Agora, Bom, o Ashes are vamos falar desse pode, disco aí, que é, na minha opinião, clássico absoluto, né? é o disco É, mais famoso da banda, o mais era, consagrado. aqui no Brasil fez um sucesso tremendo, né? Você fala de triunvirar, de Renascença, você fala desse disco, né? Não sei se mundialmente teve a mesma repercussão, né, Marcelo? Fala a respeito dele aí, vamos lá. A turma que está Bom, assistindo está louca para saber, que garanto que é o disco que todo mundo conhece. exato. Esse foi o disco que consagrou a banda, e esse é o disco, principalmente, que a gente tem que falar dos dois maiores sucessos da banda, que a gente tem que colocar aqui. Porque quem não acha que não conhece Renascença é porque não está ligando o nome da banda a Carpet of the Sun, que a gente pode botar agora, certo? Opa, vamos lá. É, com certeza. E essa música quase todo mundo conhece. Quem tem 40 anos ou mais, com certeza conhece. Eu tenho. Galera mais nova provavelmente também conhece, entendeu? Agora, uma curiosidade. O outro grande sucesso desse disco e da banda foi uma música que fez sucesso apenas no Brasil, por incrível que pareça. E talvez tenha sido até o maior sucesso deles aqui, maior do que Carpet of the Sun. E é uma linda canção chamada Let It Grow, que eu acho que a gente tem que colocar também, que é clássico da Vamos ver banda. aí. Vamos ver. A gente Um até pedacinho gravou, da Let Bruno. It Grow. Esse disco aí é Bom, problema, viu? Esse disco é problema. Tem muita coisa boa. Estava falando do Carpet of the Sun, Let It Grow, ok. Agora, acho que a minha preferida desse disco é a Ashes Are Burning mesmo, cara. sim, a faixa título é um grande momento progressivo do disco também, né? Ela tem pelo menos duas partes. É, assim, grande clássico da banda e é a única música do disco que tem guitarra. O guitarrista que toca nessa música é um convidado do Wishbone Ash, o Andy Powell. Ele que dá um Então, lindo solo de guitarra na parte final da música. Falando um pouco da musicalidade da banda, nesse disco ela ficou um pouquinho mais enxuta, como já vinha se ensaiando no disco anterior. A música, o estilo do Renascença na formação antiga, ele era um pouco complexo, sabe? é, E aqui eles simplificaram um pouquinho, basicamente voz, piano, violão, baixo e bateria. E ficou tem mais alguma. pouco, ficou menos folk, menos clássico, menos experimental, assim, do que os Um folk primeiros. com folk e com clássico, mas assim, de uma maneira mais acessível. E aí uma coisa que eu acho que marcaria essa formação clássica do Renascença, que é o seguinte: se de um lado a gente tem os arranjos, que à medida que os anos passam vão voltar a ficar mais complexos, as melodias eu sempre considerei muito simples. Não são melodias intrincadas, com quebra de andamento, com dissonâncias, não. As melodias do Renascença são simples. E acho que isso Sim, ajudou a banda a ser bem assimilada, sim, sim, sabe? verdade. A Aquela, per- gente. aquela pergunta que eu fiz no programa do Emerson Lake and Palmer, né? Se o Emerson Lake and Palmer era rock. Eu acho que o Emerson Lake and Palmer é rock, lógico. Agora, E muito o mais. Renascença, ele é rock, mas é rock. Mas não, como é que é? Como é que a gente classificaria isso daí? E mais, É, né? o Emerson Lake and Palmer eu acho mais rock que o Renascença. O Tem. Renascense, ele é progressivo, mas ele não é É, muito rock. não é Tem muito rock. algumas coisas, assim, a essência da banda é progressivo sinfônico, sem É, necessariamente ser rock. E esse disco, ele, como eu falei, ele é um pouco mais simples, musicalmente falando, embora muito bonito, é muito inspirado. E esse foi o disco mais famoso da banda no Brasil, acho que no mundo afora também. Boa parte do repertório dele é executado nos shows até hoje. até hoje, É, né? isso. Mas essa formação da banda clássica, ela só ficaria oficial mesmo a partir do álbum seguinte, que o Michael Danforth passa efetivamente a fazer parte da banda. Pular, eu queria fazer uma referência à música Can You Understand? Cara, o cara achou um tema. É a primeira do disco. O cara achou um tema de piano lá, cara. Os caras ficam ali em cima, aquele comecinho, mas é muito, muito bom. Aquele começo é maravilhoso, né? Sim, o John Tuddy, ele Aquilo é rock, não. aquilo é rock. Essa talvez seja a mais rock do disco mesmo.
O John Touch, ele nesse disco ele não compôs nada, mas ele eu acho que era o chefe dos arranjos. Isso diz Porque inclusive no saía disco. tudo dele. Saía tudo do teclado, né? Não é possível que o violonista fosse compor o que o cara do teclado está tocando. É difícil meio de entender isso, né? O cara É podia um pouco passar umas difícil. diretrizes lá, vai, a música é assim, assim, assim. Só que o cara deitava a mão lá e arrebentava, né? O cara era muito fera, muito bom. Cara, nota 10 esse álbum aí pra mim é clássico e vem coisa boa ainda pela frente, eu acho, hein? Vamos Isso. lá. O próximo álbum, a partir daqui, a gente está entrando, continua na fase clássica da banda, embora sejam álbuns um pouco menos conhecidos do grande público. Na minha opinião pessoal, o auge da banda vem agora, a partir do próximo disco, que é o Turn of the Cards. Nesse disco, a gente sente uma evolução da banda em termos musicais, tem mais arranjo de cordas, Eu o tava John lendo, Touch começa a usar um pouquinho mais de teclados além do piano, ele usa um pouco mais de órgão. eles mudaram de gravadora e a gravadora investiu pesado. Isso aí você ouve. É tipo uma produção, viu, Fernando? Tipo do que o Rick Wakeman fazia. Com orquestra, cara. Tem É, orquestra tocando com os caras, né, nesse disco, né? Esse e Tem no quatro. próximo. Você vê que os isso, e caras corais. investiram. A gravadora, uma nova gravadora, agora perdi aqui a referência que eu tive. Mas eles mudaram de Acho, gravadora. eu acho que é a Sire Records. E a gravadora investiu pesada, foi uma super produção que eles começaram a fazer. Musicalmente, não sei se fez tanto sucesso quanto o anterior, mas a produção é inegavelmente superior. Nossa, muito, Eu muito. acho que esse álbum fez muito sucesso nos Estados Unidos. Eu já ouvi falar isso, que ele Ah, fez, né? é um dos mais consagrados da banda lá, esse e o seguinte. Mas esse álbum, para mim, particularmente, é meu disco favorito da banda. Eu acho ele Ah, é? perfeito, do início ao fim. Até por isso, sabe? Ele não tem nenhum ponto nem médio. São 6 músicas maravilhosas. É, o Muito bem momento pop, trabalhado, cara. o momento pop do disco, que para mim é a Carpet of the Sun desse disco, é uma música chamada I Think of You, a música linda, Eu acho até meio assim, meio estranhinha essa música aí. Meio voz mas jovem. é o momento pop do disco. Eu acho muito É, bonita. bonito. É, e aí depois vem um mega petardo, foi a última composição do Jim McCarthy para a banda. Jim McCarthy, baterista original, ele ainda estava compondo para a banda aqui, e a última música que ele Nossa, compôs para a banda, nesse disco, é Things I Don't Understand. Essa música tem quase 10 minutos de muito boa. duração, cheia de variações, ela tem a presença de corais, que é uma coisa que a banda não usou muito no disco anterior, e ela tem uma parte final linda, com um vocal puro da Anne, que é uma coisa de chorar. Não, esse Ela disco faz é um bom. vocalize lindo, Esse lindo. disco é muito bom. Ele É, não tem tanto sucesso quanto o anterior, mas é muito bem produzido e é progressivo, clássico. Uma coisa que eu queria isso, estar aqui um pouco bem posicionado para a gente entender um pouco melhor, a posição deles de vendagem, né? O Ashes Are Burning foi o primeiro que apareceu aqui, mas olha a posição dele nos Estados Unidos, número 171, cara. Nossa, Aí o Turn of the Cards, 94. melhorou. Melhorou, aquilo que É você falou verdade. de repercussão, né? Conta também No, com o lá nos e Estados investimento, eu né? estava Unidos, investindo mais nos Estados Unidos, porque não tem nem dados aqui da Inglaterra. Na Inglaterra começou a aparecer dados de vendagem em 78, é engraçado, né? Sim, mas acho que eu li também a respeito disso. Eles fizeram mais sucesso nos Estados Unidos nessa época aí, né? sim, sim, eles fizeram Shows mais lá, né? sucesso lá. Aqueles discos ao vivo foram gravados nos Estados Unidos, né? A Aqueles gente já vai discos chegar famosos. lá. Eu queria colocar um pedacinho de uma música do Turn of the Cards, que é a faixa de abertura, que é um dos grandes clássicos do Renascença para mim, e eu acho que valia a pena a gente botar um pedacinho aqui de Running Hard. Running Heart. Pau! Oi. Pá, isso é que é legal. Banda que tem bastante vídeo gravado também, né? Se você quiser pesquisar o Renascença, tem muita, muita gravação em vídeo, né, Tem Marcelo? bastante coisa. Sim, inclusive ao vivo. Eles ao vivo eles reproduziam muito bem o que faziam no estúdio. A É, Anne Haslam, você percebe a formação dela como cantora, ela é praticamente uma cantora de ópera. Ela é Ela, lírica, ao é. vivo, é Nossa, igualzinho estúdio, impressionante. igualzinho. A gente vai até botar alguma coisinha deles aqui ao vivo que vai dar para sentir isso bem. é.
E aí, em 74, foi esse grande disco, e eles continuaram subindo de produção, assim, continuaram lá em cima no ano seguinte, com aquele que talvez seja o álbum mais progressivo deles, que é o Scheherazade and Other Stories. Esse é o meu preferido, Marcelo. Esse disco é demais, é demais. Ele Muito só, ele bom. só não é o meu preferido porque eu acho que as duas primeiras músicas dele não são tão maravilhosas quanto o restante. A primeira música é Mas um sonho, cara. Parece que você tá virando assim, sei lá, você tá caindo. É um sonho. Aquela primeira música Dream é to the Fair. Não, ela foi é linda. linda. A música É é que assim, maravilhosa. a gente está falando de um nível de qualidade tão alto, e aí eu consigo eleger no meio de coisas lindas algumas Eu músicas. assimilo aquilo. Parece que eu estou vendo um teatro, vai. É uma trilha sonora de teatro, sabe? Quando o cara te apresenta um negócio assim, meio louco, meio um sonho, e tem aquela trilha no fundo. É uma música tipo, nossa, é sensacional. E a letra também é um pouquinho viajante, né? Porque É, basicamente a letra fala que ela fez uma viagem para uma festa e quando chegou não tinha ninguém lá. Basicamente a letra fala disso, só que de uma maneira um pouco fantasiosa. É bem é, interessante. é uma bela abertura do disco, vai. Fala Mas mais para sobre mim ele. os dois grandes momentos desse disco são as duas últimas faixas, é, Putz. que são a linda, maravilhosa e vários outros adjetivos que a gente possa colocar aqui. Ocean Gypsy, uma das músicas mais Putz, essa lindas da música é carreira da banda, maravilhosa. uma das Eu músicas até mais arrepiado, lindas essa dos música é anos maravilhosa. 70. É uma coisa divina essa música. É, Muito bonito. se fosse só por essa música, esse talvez fosse o melhor disco do Renascença. Essa música é É, vai lá que eu vou chegar à maravilhosa. conclusão. Vai. É, e assim, tanto é que a banda, desde que se lançou, nunca deixou de tocar essa música ao vivo. Tem todos os shows do Renascença, Anne Haslam solo, sempre tem. E a outra, que é para mim o outro grande momento do disco, é a faixa título, que ocupa o lado 2 do disco inteiro. É uma É, essa aí. suíte de mais de 20 minutos, Song of Scheherazade. Tem uma curiosidade aí que eu já vi o pessoal da banda falar. Eles se inspiraram livremente na suíte Scheherazade clássica de Rimsky, vou falar o nome dele errado, Rimsky-Korsakov, algo Korsakov. assim. Concordo. É um dos compositores clássicos que eu mais gosto, mas eu não sei falar o nome dele direito, me desculpem. Rimsky-Korsakowski. Concordo. Isso, obrigado. Ele fez acho que o grande sucesso dele é a suíte de Scheherazade, sendo que a banda se baseou livremente, mas apenas em termos de estrutura, de partes da suíte, porque em termos de melodia não tem nada a ver. Eles criaram algo totalmente novo para contar a história de Scheherazade. Pois E é. essa música, ela tem, cara, ela tem trechos instrumentais, ela tem trechos com corais, tem alguns trechos levemente experimentais ou eletrônicos, é super variada. Tem parte cantada pelo baixista e tem parte cantada pela Anne Haslam, enfim, é uma sinfonia completa. Olha, cara, esse Isso baixista, o som dele, cara, que todo mundo já, essa altura já sabe que eu sou fã do Yes, do Chris Squire, né? Esse cara, ele soa, nunca ninguém vai ser igual ao Chris Squire, vai criar as melodias que ele cria para baixo, nunca. Mas ele se esforçou. E ele tem um som muito bom, muito do Rickenbacker, né? Ele usa o mesmo instrumento que o Chris Squire usava. E soa igual. Então até arrepia, né? E ele é muito bom também para criar frases, né? Eu achei isso espetacular. e bom E cantor. essa Ele é o última que música, essa última música é uma obra de arte, assim, simplesmente. É o tempo que os músicos se dedicavam à música, gente. Os caras curtiam o que eles estavam fazendo, sabe? Então, eles isso. tentavam tirar o máximo do talento deles e colocar ali. É emocionante. Esse disco, na minha opinião, é uma obra de arte. E Sensacional. outra coisa que eu não posso deixar de falar é que nesse disco, o John Kemp, o baixista, começou a compor para a banda, coisa que ele ainda não fazia. Ah, Algumas tá. partes da suíte de Scheherazade são feitas por ele. Ele começou aí. Legal. É, agora, eu acho que a gente tem que colocar alguma coisa desse disco também, que é brilhante. Vamos botar para o pessoal ouvir um pouquinho de Ocean Gypsy, uma gravação ao vivo, mais ou menos da época do disco. Vamos ver, tem que ouvir. O Xandipse, Paulo Gato. A música é linda demais. Muito É, linda, cara.
E aí a formação clássica seguiu, e a fase clássica da banda seguiu em 1976 com um álbum ao vivo duplo gravado no Carnegie Hall. E esse álbum, assim, em termos musicais, ele é de uma perfeição impressionante. Tem hora que você acha que a banda está em estúdio, tudo tão bem tocado e bem feito. E um adicional, no show que foi utilizado para a gravação desse disco, a banda levou uma orquestra sinfônica. Então, conseguiu reproduzir perfeitamente o que as músicas dessa fase já tinham. Você escuta lá a orquestra em Running Hard, Carpet of the Sun, cara, tem Song É, of Scheherazade inteira. olha lá. É uma Sendo que obra-prima. as músicas do Ashes Are Burning não foi gravado com orquestra, mas ao vivo tem orquestra. Na verdade, já começaram a usar ali. Carpet of the Sun tem orquestra. Tem? Ela, acho que Ah, é. tem. Acho que só ela. E eles reproduziram essa orquestra no show. Tá? E eu sou um cara chato em termos de som. Eu acho que esse daí é o auge da banda. Esse é o auge, assim, chegou no top, na minha opinião. E, assim, só um detalhe: os dois primeiros discos, a qualidade do som era bem ruinzinha também, em comparação com os demais discos que vieram depois, né? A produção devia ser mais baixa, não é assim. O som era bem Musicalmente é ruimzinho. bom. O som é meio fraquinho, né, em termos sonoros. Mas musicalmente são muito bons também, os dois primeiros discos. Vamos lá, vamos lá, Marcelo. Bom, E o que que a vem depois do fase. auge, cara? Bom, para mim, o auge ainda se estende por mais um disco, que é em 1977, o Novela. Esse é outro Ah, dos meus discos favoritos da banda. Esse talvez é. seja o disco mais sinfônico de todos, sabe? Ele é muito melódico, cheio de piano, cheio de violões. Inclusive, o John Kemp, ele toca violão em algumas músicas desse disco também. Tem música com dois violões. É, o exemplo claro de onde você ouve dois violões nesse disco é numa das minhas músicas favoritas, que é Midas Man. Música linda, maravilhosa. Esse disco, ele E tem razão, ele está no auge ainda, mas assim, ele não tem, na minha, ele está um pouco abaixo do Shirazade, né? Pela qualidade das músicas em si, não pela, a produção é maravilhosa, realmente tem a razão. produção é impecável. A gente tem sempre as nossas preferidas. E esse disco ele tem um dos poucos solos de flauta da carreira do Renaissance. O nome Olha do isso. flautista não aparece, tá? É um convidado, faz parte da orquestra, mas é na música The Sisters, que para mim é a melhor música de toda a carreira da banda. Essa música acho divina, coisa do céu mesmo. The Sisters. E ela tem um solo de flauta no meio, muito bonito. É outro clima, né? Aí lá, primeiro, mais, né? Isso. E aí foi o último momento assim mais mergulhado mesmo no sinfônico, no erudito da banda, porque a partir do ano seguinte a banda se abriu um pouquinho mais novamente para uma música um pouco mais acessível, um pouco mais pop e um pouco mais para cima também. O álbum seguinte, ainda nos anos 70, você volta a ouvir guitarras. O Michael Danforth acrescenta uma guitarra numa música aqui, outra ali, e é outro disco ainda sensacional. A gente está falando do A Song for All Seasons, É. Isso, 78. de 70. 1978. Esse disco ele Nunca já é podemos bem nos mais. esquecer, nunca podemos nos esquecer que o velhinho estava morrendo nessa época aí. Que os anos 80 vem aí, mas ainda demora um pouquinho. O velhinho que fazia as músicas para as grandes bandas aí, né? De 78 para frente não fizeram mais nada, né? Isso é uma Mas esse disco brincadeirinha, Marcelo, é uma nossa. brincadeira nossa. Tinha um velhinho que escrevia essas coisas. Aí, puf, ele morreu. Aí acabou, ninguém fez Aí mais ninguém fez mais nada. O velhinho ainda fez Entendi. alguma coisa para esse disco aqui, a Song for All Seasons, tem coisa boa também. Mas já está com um pezinho ali se preocupando com a duração das músicas, as músicas mais curtas, né? Tentando emplacar um Isso. FM. Aliás, emplacou um FM, né, Marcelo? Sim, um dos grandes sucessos da carreira do Renascença é desse disco, e a gente vai botar um pedacinho agora, que é Northern Lights. pau no gato. Bora. É. Essa Então, música vocês já percebem que o estilo deu uma mudada, deu uma suavizada,
mas ainda é uma linda melodia. Acho que não tem como negar isso, sabe? Uma música muito É bem bonita. legal. E o disco todo ainda é assim. A gente tem a faixa de abertura, Open Out. Essa música é linda. E, para mim, é uma das melhores performances vocais da Anne Hathaway na carreira dela inteira. É muito linda essa canção. É um E também detalhe, é curta. um detalhe que eu percebi nesse disco, cara, ela. Eu tenho uma crítica Oi? a ela que, às vezes, não é a crítica a ela em si, a voz dela, não. É a produção. O pessoal, às vezes, a voz dela soa um pouco estridente. Era simples, era só fazer que nem fez nesse disco. A voz dela não soa estridente. O que os caras fazem? Dobram a voz dela, às vezes, coloca mais junto com os instrumentos, então não soa, não dói. Nos momentos passados aí tem trechos de música que eu falo, meu, como é que o cara deixou passar isso na produção? É, Era só baixar o volume dela ou era distanciar do microfone. Mas um detalhe aqui, ó, a gente estava falando lá das vendas, né? Que o Turn of the Cards passou para 94 nos Estados Unidos. O Shirazade foi o 48, 48º, melhorou. Ainda está longe, né, gente? Vamos lá, né? Mas 48. O Novela, 46. E esse A Song for All Seasons, 58. Ele foi o. Caiu um pouquinho, né? Mas no Reino Unido chegou em 35º lugar Eu a ia falar vendagem. isso. Esse disco Fez vendeu sucesso bem na terra natal deles. na terra natal, né? Engraçado. Inclusive, tem uma música, Back Home Once Again, ela foi tema de um seriado, eu não sei se foi americano ou inglês, essa eu vou ficar devendo. Seriado chamado The Paper Lads. Isso Bom, não. a banda tem mais um disco ainda nos anos 70, a despedida deles dessa década, e esse disco ele é ainda mais pop que o anterior. Mas, apesar disso, eu considero ainda um grande disco. São músicas pop muito boas. Ele é quase todo pop mesmo, tem quase nada Esse de Azul Dora. progressivo, que é o Azure Dawn. Blue Doors de 79. Isso. Nesse disco aí, você já vê o John Touch usar vários sintetizadores, é, o, tanto o Michael Danforth quanto até o próprio John Touch usando guitarra. Tem música nesse disco que o John Touch toca, que o John Kemp, desculpa, toca guitarra, e as músicas bem mais acessíveis mesmo. Eu faço É, uma comparação com o drama do Yes. O disco é bom, mas não tem nada a ver com o que era o Yes, né? É um disco bonzinho de pop rock, né? Tem você essa quer Chicken and Hyde, eles pegam aquela coisa de ficar repetindo o refrão até o final. E isso. usaram as formas. E segundo a Anne Hathaway, cara, ela falou, olha, esse disco anterior, né, com essa música que a gente mostrou agora que fez sucesso, eles ficaram com um gostinho, assim, gente, eles discutiram internamente a produção, a gravadora, todo mundo falou, não, a gente tem que se voltar para o mercado, a gente tem que ganhar dinheiro. E eles É. fizeram esse disco. Ela, hoje, ela se diz arrependida, né? Provavelmente porque não ganhou dinheiro com esse disco, então. Só pode Esse, ser. E não esse se disco, satisfizeram, né? apesar de ele ter músicas ainda boas, sabe? Mesmo mais pop, ele tem músicas muito boas. Eu acho que esse disco, em termos de qualidade de produção, foi um pouquinho inferior ao anterior. Esse disco Sim, ele tem alguns momentos talvez um pouco confusos, mas assim ele tem grandes momentos ainda que a gente tem que destacar. E aí eu queria falar aqui para o pessoal músicas como Kalinda, que é linda demais, a banda ainda toca ao vivo hoje. É, The Golden Key, do primeiro lado do disco, que também é muito bonita. Forever Changing, que é uma das pouquíssimas composições do baterista para a banda, Terry Sullivan, essa música é dele. Inclusive, ele acho que toca violão nessa música. O disco ainda tem coisas boas. E a última música, The Flood at Leons, que é uma das poucas músicas da banda em que o John Touch usa um melotron. E é uma música muito bonita também. Mas, é, assim, a banda já tinha atingido seu auge, já estava começando a cair. é. Aí, infelizmente, Fernando, chega aquela época É, lá que, década de 80, aí agora ferrou. chegou. Tem Esse uma série disco, de discos esse aí, disco aí é de Marcelo, eu queria que 81, você né? Já remetesse entrou. alguma coisa. Esse câmera Bom, é de 81, já entrou nos anos fatídicos. aí entrou a crise da banda, porque depois do Azul e Dó, o John Touch, tecladista, e o Terry Sullivan, baterista, saíram da banda. E eles ficaram como um trio, recrutaram 2 músicos de apoio, e foi dessa forma que eles partiram para gravar o Câmera a Câmera,
que eles quiseram fazer um disco ainda mais pop, só que eu acho que eles se perderam de alguma forma, porque é um disco confuso, pouco inspirado, É e quem está horrível. falando isso para vocês é um grande fã do Renascença. A É, própria capa já denuncia, né? Você vê a mudança da cara dos a capa de um gosto também duvidoso. Esse, caras. de todos os discos da carreira do Renascença, esse eu considero o mais fraco. Tem uma música até nele que é um autoplágio, que é uma música chamada Bon Jovi Song, que o refrão é igualzinho ao de Northern Lights. Então ali você via que a coisa não estava rolando muito bem. As primeiras capas do Renascença, eu vou te falar de cabeça, assim, o Prólogo e o Ashes Are Burning, acho que foram feitas pela Hipgnosis, não foi? Aquela banda que fazia capa pro Yes, pro Pink Floyd, Isso. a A produtora, primeira foi. a A primeira, segunda né? eu não sei. A primeira foi. Eu na segunda eu não sei. Mas a primeira com certeza foi. Aquela imagem meio É, surrealista, que é então, a cara deles. aí vem esse outro Timeline de 83, mesmo esquema, né? Mergulhando no pop. Na verdade, o Timeline, ele mergulhou mais ainda, e esse é um disco praticamente de dance music, que, por incrível que pareça, é superior ao anterior. Esse é um disco um pouquinho mais coeso, sabe? Algumas músicas são até legais, tal, mas isso, para mim, não deveria ter levado o nome Renascença. É completamente diferente, sabe? São músicas pop para dance, é, muito datadas, e 1983, olha a cara dos caras na capa, né? É, olha a capa olha é. a aparência da Anne Hathaway. Ela Isso parece que daí está no não. filme, sei lá, dos Goonies, essas coisas. Hoje parece fácil falar, né? A gente fica falando depois que a obra está feita, né? É ridículo isso. Eu concordo que eu estou sendo bem chato com relação a É que isso. a gente posiciona a época, né, Eduardo? No tempo que Pela eles história que a gente acha procuravam também, fa- né? no começo eles procuravam fazer coisas deles, que eles estavam criando ali. Aqui em 1983, eles estavam querendo copiar uma coisa que já tinha sido feita, gente. Então, e não é, eu canso de falar isso aqui. Não é qualquer um que faz sucesso fazendo música pop, baladinha. Não é assim, eu vou fazer balada, que nem eles tentam, vou fazer balada, não, fazer pop. Não é fácil fazer pop de sucesso. Não é. Então eles Não, não tentaram é. fazer e fracassaram, né? Olha aqui, esse timeline, o Azure Door foi 125 na verdade, o câmera 196, esse timeline 207. Nossa, o Ninguém Timeline comprou esse despencou, disco. então. Não, E ninguém aí, comprou. o que aconteceu? Depois Terrível. desse disco, o John Kemp também saiu, aí ficou só a Anne Hathaway e o Michael Danforth. E eles recrutaram um outro baixista e seguiram fazendo apenas shows. Inclusive, a curiosidade, nessa fase aí, final da banda, dos anos 80, quem chegou a tocar com eles foi o Ian Mosley. Depois assumiria as baquetas do Marília. Um Pois pouquinho antes é. de ele entrar na banda, ele chegou a participar do Renascença. E quem É, tocou com ele também foi o Gavin Harrison, baterista do Porcupine Tree, 83, 84. vejam Gavin só, Harrison eles também. tinham bons músicos. Os shows, eles tinham muito material da fase clássica. Então, a banda estava um pouco confusa mesmo e acabou encerrando as suas atividades em 1987. E aí a Anne Hathaway foi para a carreira solo, uma carreira solo que não foi muito bem sucedida, e eles ficaram aí num longo hiato. O Michael Danforth chegou a tentar voltar com a banda no final dos anos 90 com uma outra vocalista chamada Stephanie Allington, mais ou menos assim o nome dela, é, onde um disco eles botaram só material inédito. Eu não gostei muito das músicas. Mas, Marcelo, O tem disco discos chamado aí, tem discos que são atribuídos à banda, né, em 94, né? Esse Other Woman, The Other Blessing, Woman. Ele é atribuído né? ao Renascença, só que é só o Michael Danforth com uma Só outra ele, né? vocalista e com músicos de apoio. Da mesma forma que É, o outro, o Blessing aí, é só com ela, né? É o grupo dela. o Blessing in Disguise é da carreira solo da Anne Hathaway, e esse, para mim, é o melhor disco solo dela. É um disco que se aproxima um pouco da sonoridade do Renascença. E foi um pouquinho depois disso que eles acabaram se unindo, e aí no ano 2000 ou 2001, se não me engano, a banda voltou com 4 dos 5 membros originais, tá? Só o John Kemp que não participou. O resto estava Unplugged. lá. Não,
o Tuscany. Toscane, 2001. Isso, foi o penúltimo álbum de estúdio deles até agora, que lá tá Annie Haslam, Michael Danforth, o John Touch, acho que ele participa de algumas músicas, e o Terry Sullivan. É um disco mediano, onde eles tentaram trazer alguma coisa lá dos anos 70 e também alguma coisa pop. Não é muito inspirado. Tem algumas coisas interessantes, mas eles ainda não retomou a velha chama, tanto é que a turnê que se seguiu não contou com todo mundo. O Michael Danforth continuou com a Annie Haslam, o Terry Sullivan acho que logo pulou fora e o John Touch nem participou. Mas eles O, continuaram intercalando aí, carreira solo da Annie, Renaissance. eu vi um show dela aqui no Brasil, não lembro exatamente, foi até com o Flávio Venturini, você lembra disso? O que ano que foi? Eu não lembro mais o ano, eu não fui nesse show. Foi uma das poucas vezes que ela veio no Brasil que eu não assisti o show. Era Foi a carreira carreira solo solo. dela, né? Era a carreira solo, Isso, né? carreira solo. O Renascença ele só foi vir oficialmente ao Brasil, o Renascença mesmo, banda, pela primeira Ah, vez, tá. já em 2017. E a gente vai É, chegar lá. É que vamos chegar lá. antes disso a gente tem que falar do último álbum de estúdio da banda até agora e o último com Michael Danforth, que a gente está falando aqui dos teclados, o John Touch, mas o compositor principal da banda era o Danforth. E eles gravaram esse último disco e acabou acontecendo a grande perda da banda no final das gravações, que foi o falecimento do Michael Danforth. Teve um derrame em casa e partiu lá para o plano de cima. O álbum acabou sendo lançado com uma dedicatória a ele, mas ele já estava pronto. Póstuma, né? Mas se a gente tem que falar que o John Turturro também faleceu, né? Em 2012, por aí, Já foi um pouco depois, 2010. alguns anos depois, mas esse disco, o Grandin Il Vento, que, que foi lançado, foi gravado e quase todo composto pelo Michael Danforth, já com as letras da Annie Haslam. Nessa época, a Annie Haslam já estava compondo também, passou a fazer letras. Esse é o último álbum de estúdio da banda e esse álbum eu considero um disco bom. Ele não é a mesma coisa da época, eles mudaram um pouquinho de estilo, mas é um álbum muito sinfônico, com músicas grandes, bem progressivas. Esse, para mim, é digno do nome da banda. E a partir daí, a Annie Haslam acabou seguindo com o Renaissance, só ela. Ela botou um Peraí, outro guitarrista Marcelo, na banda. o Totti não gravou esse disco, não. Só o Não, Danforth, não. Só o ele Danforth tava, e ela, o Touch ele ficou não de se envolveu fora. nem em turnê nas últimas reencarnações aí da década do ano 2000, não. A última participação dele foi lá no Tuscany, e acho que só em algumas músicas. Tá. Tá? Ele, na verdade, estava meio sumido quando faleceu. Não se tinha muita notícia dele. Quer dizer que esse É, último disco, então, que eu tenho na referência aqui, de 2014, é só com ela? Aí o Symphony, é, qual? o Symphony Symphony. of Night. É. Esse é o Grandine e o Vento, com duas músicas a mais, se não me engano. E uma Ah, delas se chama Renaissance Man, que foi composta por ela e por um dos outros membros da banda, com a formação atual. É uma homenagem ao Danforth. entendi. O Renaissance. Michael Danforth toca e compõe esse disco ainda, né? Ele tem trabalho dele aí, não tem? E aí eles botaram essas duas músicas a mais, essas gravadas já após o falecimento dele. E a banda segue até hoje, apenas com a Anne como membro da formação clássica. Já esteve no Brasil algumas vezes, inclusive, e, de certa forma, tentando manter a chama. Já não é mais a mesma coisa, mas vale a pena destacar esse disco, que ainda é um bom disco, foi o último registro de estúdio deles até agora. Eu acho interessante a gente ver, antes de ver o vídeo dessa fase atual, a gente vê uma complicada lá, não. O que tem daquela fase do câmera a câmera lá? O que tem para a gente ver? Tem algum vídeo, algum clipe para a gente sentir como mudou, né? Cara, tem um vídeo O que circula na timeline. internet do timeline, eles tocando a primeira música, que é Flight. Pode botar como curiosidade, é uma música mediana e que mostra o que eles faziam nessa época. Vamos ver, curiosidade. Curiosidade, vamos ver. Flight. Qual lugar? Aí. Vocês É podem ver que bom, até o gente. visual da Annie Haslam tá esquisito na época. Outra É, curiosidade, antes de terminar o programa,
tem uma capa, tem duas capas do Prologue, né, cara? Eu te conheci aquela cinza com uma escadaria. Aí eu fui abrir o Spotify outro dia, aqui tá uma mulher deitada na praia, uma loira. O que que é aquilo? Na verdade, isso daí foi um relançamento do Prologue e do Ashes Are Burning juntos como um álbum duplo. E aí ele foi lançado com essa capa. Mostrar as duas capas aí, ó. Certo. E uma outra curiosidade que também o Marcelo chamou a atenção para mim. A capa do A Song for All Seasons, do disco de 78, né? Essa aí, ó. Essa moça aí parecia o quê? A Noviça Rebelde? Eu achava que era a Anne Hathaway. Você falou que não é. Não Não, é. não é. É uma modelo contratada só para capa. O Ó, pessoal gente. fazia isso na época, sabe? Ela se parece um pouquinho com a Anne Hathaway, mas não é. Tiveram outras bandas que fizeram isso. A gente até comentou aqui no privado. O É, Affinity fez isso em 1970, botando uma mulher igualzinha a vocalista na capa do disco, e não caramba, é meu. ela. Era uma prática comum na época. Vale falar também, como curiosidade, essa fase pouco mais um pouco mais baixa da banda nos anos 80 ainda deixou alguns registros bons. Teve um álbum que eles lançaram com sobras de estúdio chamado Sons of Renaissance Days, que tem músicas gravadas nesse período dos anos 80 que não entraram em lugar nenhum. Tem uma música nesse disco que eu queria falar aqui que eu acho linda, poderia ter entrado em qualquer disco da fase clássica, que se chama Only When I Love. Quem quiser, procura aí no YouTube, vale a pena conhecer essa música. É de ser 97 esse disco aí. Mas ele pega músicas dos anos 80. Essa Only When I Love, se não me engano, é de 84, 85, e é uma música bem mais bonita, por exemplo, do que tudo que tinha no Timeline. Enfim, pelo menos viu a luz do dia nessa coletânea. Legal. Vai saber o critério, né, na época. Mas assim, E, eu acho que vale a pena a gente falar, para retratar esse último álbum da banda de estúdio agora, o Grandine e o Viento, relançado depois como Symphony of Light, colocar a faixa título Symphony of Light, um pedacinho dela, que eles apresentaram aqui em Niterói, aqui na minha cidade. Opa, Uma apresentação dessa música ao vivo, vale a pena para ver como é que a banda está hoje e para ver que ela ainda carrega parte daquela essência sinfônica lá dos anos 70. legal. vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos terminar com ela, então. E, infelizmente, está na hora de dizer tchau. Tem um numerinho aí que está batendo ali, ó. Comentários finais e vamos falar tchau. Até o próximo Rock to Drop. Bom, legal, cara. O Marcelo chegou aí dizendo que a gente precisava gravar dois programas porque ele tem material pra caramba. Então, vamos É, prometer para a audiência aí, se der bastante audiência esse vídeo, que eu acho que vai dar, tem muito fã no Brasil do Renascença, pouco conteúdo, Tem e pouco a gente conteúdo promete, mesmo. se vocês assistirem, derem like, repartir com quem gosta, caramba, da audiência, a gente grava um segundo aí, complementando as informações do Marcelo, aí tem muita coisa aqui para falar. Coisa pra tem caramba. muita coisa para falar ainda. A formação original, ela se reuniu de novo no meio dos anos 70, com outro nome, gravou 2 discos muito bons. Teve uma Legal. formação intermediária entre a primeira e a primeira formação e a da Anne Haslam. Se for do interesse do pessoal, a gente vai sentir aqui no retorno do vídeo, tem coisa suficiente para fazer mais um vídeo Um aqui no programa. canal, Legal. mais um Tranquilo. programa. Obrigado, Marcelo. Vamos monitorar. Marcelo, obrigado. Edu, Obrigado a valeu mais vocês uma mais uma vez. vez pela Tamo junto, hein, companhia. galera. Sensacional. Rock to Drop falando tchau. Tá na hora de dizer tchau. Um abraço, Paulo Gato. Tchau. Vamos ficar aí com o vídeo como eles estão hoje aí, né? É isso aí. Paulo Gato.